Quando nós falamos de performance, de alta performance, sabemos que a grande questão, na verdade, são os resultados obtidos daquilo que nós vamos fazer. Eu tenho observado na minha caminhada que algumas pessoas esperam grandes mudanças, coisas revolucionárias, para mudar seu casamento, para mudar sua família, para mudar a sua história com Deus. Mas eu tenho observado, eu tenho visto que pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Às vezes o que a nossa família precisa, o que o nosso casamento precisa, não é de um show pirotécnico, não é de algo extraordinário, mas simplesmente uma mudança num ângulo de visibilidade. Às vezes uma pequena mudança traz consigo uma grande transformação. Olhar para resultados que gostaríamos de obter e não obtemos é um grande desafio. Eu queria motivar você hoje a prestar atenção em pequenas mudanças, sabe? Alta performance. Vamos aí à Fórmula 1, a calibragem de um pneu, uma pequena mudança num aerofólio, alguma coisa aparentemente tão pequena que vai levar para aquela equipe, para aquela família, milésimos de segundo. Pode ser, né, a diferença entre o fracasso e o sucesso. Talvez por achar que um novo hábito, um novo comportamento, uma respiração um pouco mais funda, alguns segundos que podem transformar reações em respostas. Porque é importante nós entendermos isso. O que é reagir? É estabelecer a aceitação de um impulso. O que é responder? É receber o impacto do impulso, filtrá-lo e devolver uma resposta. Todas as vezes que eu respondo, resposta, na verdade, ela sai filtrada. Reação, ela sai sem filtro. Resposta, ela tem tom, ela tem postura, ela tem entonação. Reação, ela sai no volume inadequado, no tom inadequado, na expressão facial inadequada. Quem nunca, depois de uma resposta, disse para o outro assim: o que é que tu está falando? E o outro diz: não falei nada. E por que você reagiu desse jeito? Porque quando o outro diz, ele pode ter dito baixo, mas a expressão facial era de ironia. Sim ou não? Isso. É assim que funciona. Então, se fizermos pequenas mudanças, nós podemos obter grandes resultados. Então, se você está esperando se tornar o príncipe encantado da noite para o dia, vai dar ruim. Entendeu? Primeiro arruma um cavalo, depois uma capa, depois fica bonito, depois fica educado. Certo? Para talvez depois virar o príncipe. Ou seja, pequenas mudanças. Se você aparece do dia para a noite como príncipe, tu mata a Fiona do coração. Ela não está apta para te receber. Se a senhora aparece como princesa, mata o encantado do coração. Entenda bem, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns pontos que eu considero importantes, de coisas que, se conseguirmos implantar na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, pode levar nosso casamento e nossa família para outra esfera. Quantos homens, chefes de família, temos aqui? Levante a mão. Só os homens que têm certeza. Isso. Louvado seja o Eterno. Quantos casados temos aqui agora? Casados e casadas, homens e mulheres. Quem é casado aí, levante a mão. Isso. Glória a Deus. A turma que não casou ainda, está na pista? Isso. Levanta a mão aí. Louvado seja Deus. Eu vou dar algumas informações a vocês, e muito mais do que informações. Meu propósito é que há uma motivação, que você consiga colocar em prática aquilo que você já sabe.
Se eu dissesse para esses dois rapazinhos que estão aqui agora, a Bíblia diz que vocês devem honrar seu pai e sua mãe. Vocês sabem disso? Sim ou não? Sabia não? Pois é, mal informado. Atrapalhou a minha dinâmica, que eu imaginei que vocês soubessem. Presta atenção. Olha só. É brincadeira, viu? Atrapalhou nada não. Eu estou brincando com vocês. Deixa eu explicar a vocês. Nós já sabemos muitas coisas. O difícil está em colocar em prática. Maridos, pensa se eu viesse aqui agora e dissesse assim: maridos, amai as vossas esposas. Está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Tu amaria? Se tu disser para mim que vai amar depois que eu te der por escrito, eu dou no final. Se tu falar que não sabe que tem que amar essa mulher que está aí do seu lado, que você casou com ela, ah pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Eu queria que você entendesse. Preste atenção. As pessoas hoje em grande parte sabem tudo, sim ou não? O difícil é colocar em... É a grande verdade. Precisamos de uma motivação que nos faça não apenas sermos ouvintes nem conhecedores, mas tornarmos praticantes. É assim que funciona. Então eu quero te dar pequenas dicas. E eu quero usar Amós 3:3 para abrir essa mensagem. Porque é um texto muito conhecido que diz assim, na verdade é uma pergunta. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Preste atenção. Andarão juntos. Eu quero fazer uma diferença de estar perto e estar junto. Tem gente que está perto, mas não está junto. Tem gente que mora na mesma casa, mas não está junto. Eles estão perto, dormem em quartos bem pertinhos, falando de pais e filhos. Dormem no mesmo quarto, falando de marido e mulher. São pessoas que estão muito próximas uma das outras, mas não estão juntas. Seus propósitos, seus sonhos, não há acordo entre eles. O que a Bíblia está dizendo é que para estar junto, há uma necessidade de termos ou de estabelecermos acordo. O que são acordos? Na verdade, acordo é aquilo que se faz para se estabelecer o que será feito, que normalmente tem por propósito levar o bem-estar para duas ou mais partes. Muitas vezes eu já fiz brincadeiras com histórias com minha esposa. Brincadeiras que, seja franco, só para eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Quantas mulheres aqui já ouviram eu dizer coisas sobre a minha esposa, conflitos conjugais, que se seu marido falasse o que eu falei da minha mulher, de você, você não gostaria? Levante a mão. Isso aí. E você sabe por que eu falei da minha mulher? O que eu falei? Porque eu fiz um acordo. Antes de falar, eu perguntei a ela, que eu não sou louco. Falei, olha, eu vou pregar, montei uma pregação nova, e nessa pregação eu contei que você estava entrando na menopausa e você estava com calor desgramado. E a coberta sumia. Posso contar? Pode. Eu vim autorizado. O que é isso? Isso é acordo. Certo? Então quero que você entenda. Se uma família tentar viver sem acordo, sem aquilo que busca trazer o bem-estar para todos, para pais, para filhos, para cônjuges, inevitavelmente nós corremos o risco de vivermos perto, mas nunca estaremos juntos. Tem um ditado popular que diz que aquilo que é acordado antes, que aquilo que é combinado nunca é caro, porque foi combinado antes. Quem aqui já não pediu alguém para prestar um tipo de serviço e disse assim, não rapaz, no final eu falo quanto custa. E no final o cara falou, você não gostou do preço. Falou, esse miserável cobrou caro demais. E agora? Você tem que pagar o que ele cobrou, porque você não acordou antes. É assim que funciona.
Então deixa eu te dar algumas informações que podem te ajudar no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Todo ser humano vai viver 2 momentos muito importantes em sua história. Um ambiente onde ele vai optar por ser feliz ou ter razão. Isso é importante. Porque todo ser humano emocionalmente saudável quer ser feliz, amém? Mas a razão também é muito importante. Qual é o grande problema de muitas famílias? É não entender que o ser humano, seja ele quem for, seja seu filho, independente da idade, é gente. Às vezes o menino é pequenininho, mas tem dia que ele quer ter razão. E se ele quer ter razão, ele quer ter razão. Tem dia que nós não ligamos para a razão. Tem dia que o outro até te faz de bobo e você fica quieta. Fala nada não, fala nada não. Por quê? Porque hoje eu estou a fim de ser feliz. E o dia que eu quero ser feliz, eu não quero briga. Então eu me faço de tonto. Você se faz de tonto. A gente não vê que o filho está dando uma volta em nós. A gente vê, mas nós não quer brigar. Entendeu? O marido fez uma besteira, mas você diz, hoje passa. Porque hoje eu quero ser feliz. O problema é que ninguém quer ser feliz todos. Porque quem quiser ser feliz todos os dias vai se anular. Vai deixar de existir. É só a vontade do outro que vai prevalecer. Então tem dia que você não quer ser feliz, tu quer ter razão. E o dia que tu quer ter razão, aí, querido, é que a porca torce o rabo. Porque aí ele faz algo que é muito menor do que ele fez semana passada. E tu vai partir para cima dele igual um bicho. E ele diz, quem é essa mulher? É a que quer razão. E por que não brigou aquele dia? Porque queria ser feliz. Então tem dia que nós queremos ser feliz, feliz com os filhos, feliz com a mulher, feliz com os pais. Aquele dia nós estamos tranquilão. Entendeu? Parece que tu tomou um Rivotril. Tá tudo zen, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Vamos assistir o que na TV? O que você quiser. O controle é seu. Aí você pensa, quem é que está aí? Sai agora, em nome de Jesus. Que você não é assim. Todo mundo tem o seu dia de ser feliz, sim ou não? Mas também todo mundo tem o dia da... E o dia que quer ter razão, é razão, irmão. Não brinca com o dia da razão da sua mulher não, que o bicho vai pegar. O dia da razão do seu marido, o dia da razão do seu pai. Tem dia que você responde, ele respira fundo e diz... Ah, Jesus. Às vezes eu me pergunto por que não comi isso no ninho. Mas tem dia que algo tão insignificante em relação ao outro, seu pai pega um chinelo, bota você de castigo e toma seu celular e proíbe você de sair e tira você do testamento, excomunga você, não quer nem que você entre no céu. É ou não é verdade? Qual é o grande problema desse negócio? Primeiro, tem gente que quer ter razão todos os... E esse fica chato que ninguém aguenta. Quem quer ter razão o tempo inteiro termina sozinho. Porque todo mundo vai embora. É gente que pensa que é o sol. Tudo gira em torno de si. Se você anda vendo o mundo girar em torno de tu, vai no médico, isso é labirintite. É assim que funciona. Agora, ter razão é importante, sim ou não? Porque quem não tem razão não tem identidade. Tem dia que você não quer ir e você não vai. Ele que quiser que vá sozinho na casa da mãe dele. Não quero ir no Butantã e pronto. Entendeu? Não estou a fim de ir. Agora tem dia que você tem que ir, sim ou não? Claro que tem. Se você não for, nunca casou com o homem errado. Razão e ser feliz. Qual é o grande questão? O dia que o marido quer ser feliz e a mulher quer ser feliz, o filho quer ser feliz, o pai quer ser feliz, o céu chegou naquela casa. O problema é que tem dia que todo mundo quer razão. Aí, irmão, o Satanás nem vai lá. O dia que todo mundo quer ter razão é o dia mais perigoso da nossa casa. Porque aí o filho quer ter razão, a mulher quer ter razão, você quer ter razão, Deus quer ter razão, o diabo quer ter razão, o cachorro quer ter razão, o gato quer ter razão. Aí lascou tudo. Você está rindo de coisa que te faz chorar. O que eu preciso aprender nesse ambiente? Se eu tenho dia
que eu quero ter razão, a minha mulher também tem direito a ter o dela. O meu filho também tem direito a ter o dele. O meu pai também tem direito a ter o dele. E os maduros aprendem a fazer a leitura do dia da felicidade e o dia da razão. Porque você amadurece. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para minha mulher, só o jeito que ela atende, eu já sei se naquele dia ela quer ter razão ou ser feliz. Às vezes eu ligo para ela e ela atende num tom e eu falo: oi querida, nossa, estou morrendo de saudade de você, meu amor. Tá, vou chegar em casa agora mesmo, eu te amo. Tem dia que eu ligo, ela atende num tom e eu digo: olha, eu vou chegar agora mesmo, Deus te abençoe. Tem dia que eu atendo, é outro tom, eu digo: estou chegando. Tem dia que eu ligo, ela atende, eu digo: é engano. É importante você entender e fazer a leitura. Pessoas que se conhecem e convivem muito há muito tempo e são sensíveis, você não precisa perguntar se aconteceu algo de errado. Você olha para a mulher, você já sabe. Aconteceu alguma coisa. Cara, hoje o negócio vai ficar difícil. É uma mudança pequenininha. Saia daqui hoje para fazer a leitura. Se é dia da... Me ajude aí. É dia da? Ou dia de ser? Se é dia da? Ou se é dia de ser? Isso aí é uma mudança pequenininha que evita conflitos destruidores. Aprenda a olhar para seu pai e saber: hoje ele quer ter razão. Então o que é que eu faço hoje? Nada. Senão ele me rebenta. Ainda que os pais de hoje não possam bater. É crime bater nos filhos. Ninguém criou lei para defender nós quando nós era pequeno. Desceram por rede de nós. E agora na hora de bater, da gente se vingar, criaram lei. Então é importante nós entendermos. E aqui é uma receita extraordinária para casal. Descubra o dia da razão do seu marido. E ó, quer alguma coisa, meu amor? Nada, querido. Nossa, deixa para outro dia. Que dia é esse? O dia de... Me ajuda aí, mulher, que eu sei que você tem que sair daqui, ó. Uma mulher extraordinária. Que dia você vai pedir a ele? O dia que ele quer ser fé e o dia que ele quer ter razão. Meu amor, o que você pensa de mim? Extraordinário você. Sensacional. O dia que ele quer ser feliz. Seu burro. Você é burro, você me tratou mal, você me deu um coice. Porque no dia que ele quer ter razão, você fala: você me deu um coice. Ele diz: eu queria ter dado dois. É porque eu errei. Você consegue entender? São mudanças pequenininhas, sim ou não? Mas que podem fazer grandes diferenças. Segunda coisa. Todas as brigas deixam resíduos. Todas as confusões. Todas, quer com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, sempre fica alguma coisa, resíduos, sujeira, lixo, ok? E aí vem uma perguntinha básica: o que eu vou fazer com esse resíduo? Grande parte dos conflitos conjugais são estabelecidos por resto de coisas do passado, que não foram digeridas, que não se deterioraram. Eu posso chamar grande parte de vocês e, dependendo da pergunta que eu fizer, você vai me mostrar a sujeira de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos. E aí pergunto eu: por que é que essa sujeira não se deteriorou? O que esse resíduo ainda está fazendo no seu coração? Quem nunca se deparou com um problema em sua família? E quando você vai ouvir, a mulher pega lixos de anos de diferença. Isso ele me fez quando nós casamos. Isso aqui nós tínhamos 5 anos de casado. E semana passada ele me fez isso. E ontem ele me fez isso. Você vê, a dona é dona do aterro sanitário. Resíduos. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro aprenda uma coisa, que você que é casado: para de achar que cama é lugar de resolver problema.
de acabar com o resíduo. Tem gente que briga, aí depois da briga eles vão para lá, para a cama, aí um negócio extraordinário. Aí o que eles pensam? Tudo resolve? Cama não é lugar de resolver problema, cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Quem pensa que resolve problema na cama é só uma questão de tempo até enfrentar um divórcio. Resíduo funciona da seguinte forma: ele pode ser orgânico ou não orgânico. Exemplo, vou usar um exemplo aqui, inadequado, mas para facilidade de interagir com vocês, ok? Você resolveu comprar um cachorro quente e uma Coca-Cola de 600 ml. Estava com pressa, comprou e está comendo, indo para casa. Você então não consegue comer o sanduíche inteiro. E vai com o sanduíche e joga fora. Aquele sanduíche estava envolto num saquinho plástico. E você jogou fora. E foi embora, tomando sua Coca-Cola. Provavelmente 2, 3, 4 dias depois, o cachorro quente já desapareceu, já se deteriorou, orgânico. Mas eu pergunto a você, e a sacolinha que ele estava envolvido? Ela também se deteriorou? Não, porque ela não é orgânica. Tem resíduos que nós vamos deixar nos nossos filhos, eles são passageiros. Tem coisas que nós vamos falar com eles, tem maneiras que nós podemos corrigi-los, até mesmo com uma vara, com uma disciplina, e que esse tipo de correção moderada, equilibrada, vinda como resposta e não como reação, vai machucar seu filho. Ele vai ficar dolorido da chinelada que levou, da palavra que ouviu. Mas esse é um resíduo orgânico. Uma semana depois, já não tem mais. 15 dias depois, a mulher não lembra mais do que você disse, do que você fez. Mas nem tudo é orgânico. Você vai conversar com filhos machucados por coisas que ouviram há 30 anos de seus pais. Abusos, lixos não orgânicos, que vão poluir a mente e o coração das pessoas, culminando lá na frente com divórcios, com traumas, com repetições comportamentais. Entenda isso. Eu gosto muito, eu tenho uma camiseta, aliás, eu gosto tanto dela que eu comprei 2 iguais. Ela tem um cachorro com óculos escuro. Eu não lembro a marca dela. Mas o que é essa camiseta? É uma camiseta ecológica. Ela é feita de garrafa PET. A garrafa é reaproveitada e ela vira um fio sintético que faz o tecido da camiseta. Na verdade, cada camiseta daquela leva, eu não sei te precisar o número, mas um número muito grande de garrafa PET para fazer uma camiseta. O que é aquele trabalho? Aquilo é um trabalho de reciclagem, de trabalhar aquilo que não é orgânico. Entenda bem, tem coisas que vão te fazer, que é só você ficar quietinho, que já vai passar. Tem coisa que você vai dizer para seu marido, que não precisa nem pedir desculpa, ou às vezes uma desculpinha já é o suficiente, para já ela esquecer. Mas tem coisas que ou você recicla, ou ela nunca esquece. Pastor, o que é a reciclagem? A reciclagem é um processo que tem por propósito tornar, como é que eu posso dizer aqui a você? É um processo, eu pego aquilo que era ruim, estabeleço um processo de reciclagem que vai beneficiar outras pessoas. Eu vou contar a minha história de traição. E traição não é orgânica, ela é não orgânica. Mas eu restaurei meu casamento, eu recuperei a minha estrutura, e eu vou pegar a minha história de não orgânico e vou reciclar, e vou contá-la num testemunho
que vai abençoar outras pessoas. Muitas famílias não sabem diferenciar o orgânico do não orgânico e vão deixando coisas não orgânicas no cantinho. Vão criando mulheres pessimistas, mulheres amarguradas, mulheres vingativas, filhos dependentes químicos, filhos envoltos em relacionamentos sexuais confusos, filhos rebeldes, psicopatas, adúlteros. Quando você vai identificar um adultério e ver a história, ele poderia ter sido resolvido, ou ele poderia ter sido evitado, se houvesse ou tivesse acontecido uma reciclagem lá atrás. Lidar com os resíduos, eu não posso me deter muito num ponto só, mas é muito importante entender o que é orgânico, o que é não orgânico. É simples, pequenas mudançazinhas, ok? E o que pode ser orgânico para um, pode ser não orgânico para o outro. É assim que funciona. Terceiro ponto: aprenda a definir o problema. Deixa eu te falar, sua mãe, rapaz, sua mãe está se metendo no seu casamento, criando encrenca com a sua esposa. Sua mulher frita um frango, sua mãe diz que o frango de sua mulher é ruim. Sua mulher passa uma roupa, sua mãe fala que sua mulher não sabe passar roupa. Sua mulher fica brava e vem falar com você: sua mãe é uma bruxa. Temos um problema, sim ou não? Sim ou não? Ele é um problema dele? Ele é um problema da mulher dele? Ou esse problema é um problema da sogra? É um problema de quem? Da sogra. Porque tem problema lá em casa que sou eu o causador. Tem problema que não sou eu, é ela. E tem problema que não sou eu nem ela, são eles. Meu filho mais velho, o meu mais novo. Às vezes minha nora vai corrigir meu neto, minha mulher não gostou. Aí minha mulher vem para mim e diz: você viu como é que ela brigou com aquele menino? Aí eu olho para minha mulher e eu penso: esse problema é meu? Não. Esse problema é da minha mulher? Não. De quem é um problema? É de terceiro. E quem minha mulher é? Só um mensageiro. Porque tem gente que trata o mensageiro como se ele fosse o problema. Às vezes a tua mulher vem te trazer uma notícia e você já fica olhando: essa praga dessa peste, vou matar ela. De mamãe eu não mato, mas eu mato. Pronto. Você precisa definir quem é o problema. Tem casal brigando entre si e na verdade o problema não é conjugal, é os meninos. Um tirou nota baixa, o outro não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame, quer ficar trancado dentro do quarto, e não sei o que, e isso, e aquilo. O menino está branquinho, põe um pavio e acende. É importante nós entendermos que tem problemas, ou definir o problema. Ele está em mim? Não. Ou está? Ele está nela? Onde é que o problema? Tem gente que sequer sabe quem é o problema. O casal quer se separar e o problema não tem a ver com eles, é com terceiros. Mas eles sequer são capazes de identificar onde o problema está instalado. Aprenda. Aprenda a entender isso. São mudanças pequenininhas que podem causar grandes resultados no final na sua família. São só leituras que vamos fazer. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, o senhor está ficando muito sem graça. Eu gostava mais do senhor quando o senhor falava das suas brigas com sua mulher, de quando a cachorra rasgou a camisa dela, de como, poxa, por que o senhor não conta mais? Pois é, de tanto falar para os outros como deveria viver com mulher, eu aprendi.
Parei de brigar. Eu quase não brigo mais com minha mulher. Você acredita nisso? Tem hora que eu tenho até saudade para ter umas histórias para contar para vocês. Mas de tanto pregar para os outros, eu amadureci. E na maturidade, sabe o que aconteceu? Os problemas acabou. Estou quase trocando de mulher para arrumar uns problemas novos. Maturidade. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Pastor, o que é que aconteceu? Pastor, fala pra gente o que aconteceu que o senhor não está brigando mais. Amadureci, alta performance, onde os detalhes fazem a diferença. Aprendi a fazer a leitura, aprendi a responder ao invés de reagir, e pronto. Se não briga mais, temos desacordos, desavenças, mas nada que passe disso, sabe? A gente não xinga a mãe, xinga assim uma prima de segundo grau, não taca uma panela, taca uma almofada, entendeu? Não manda para o inferno, manda para o purgatório. Porque, presta atenção, casamento perfeito não é aquele que não tem problema. Casamento perfeito é aquele que o intervalo das brigas são longos e a intensidade são fracas. É assim. E como eu faço isso? Descobrindo o dia de ser feliz e o dia de ter razão. Descobrindo como eu vou lidar com os resíduos, se eles são orgânicos ou não orgânicos. Ou aprendendo a definir onde está o problema. Se minha mulher trouxe um problema e ela é apenas a mensageira do problema, eu não trato ela como problema. Eu vou onde o problema está. Está no meu filho, no meu neto, na igreja, no vizinho. É assim que funciona. Porque se eu tratá-la, se eu trato quem traz o problema como um problema, eu tenho dois. É assim que funciona. Se nós aprendemos a lidar com os detalhes, quinto, como vencer a miopia? Como vencer o problema que está em nós? Esse é um grande desafio de muita gente. Porque problema é igual caroço de feijão no dente. Você só vê se tiver no dente dos outros. Se tiver no teu, tu fica rindo. Caraca, que nariz, e aquele troção. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Você tem que vencer. Você sabe o maior barato de trabalhar com família? É que as pessoas, a grande maioria diz assim para mim: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu casei com a pessoa errada. Sabe, pastor? Ele não era o homem para mim. Difícil eu ver alguém falar assim: pastor, posso falar sério para o senhor? Eu sou a pessoa errada. Eu sou ruim mesmo, ruim. Eu sou prima do Satanás. Sempre ruim quem é? O outro. E eu aprendi uma coisa tratando de família: se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Tem que escutar a versão do lobo. Às vezes a Chapeuzinho chega lá no meu gabinete, e pode ser homem, Chapeuzinho, eu também chamo, o primeiro que vai. Pastor, terrível, pastor. Vou contar para o senhor o meu drama. Aliás, tem gente que tem um estilo de vida muito louco. Aliás, tem diversos. Tem, por exemplo, a turma do terror. Vive uma vida tenebrosa. Eles me contam. Eu durmo de luz acesa. Eu fico com medo daquela vida. Já tem vida que é drama. Pastor, nossa. Aí eu choro. Vou dormir chorando. Oh, meu Deus, que vida que é. Já tem outros que vivem uma vida assim, que parece ficção científica. No mundo da lua. O cara quer enriquecer, mas não trabalha, não estuda, não é fiel. Eu saio daquele gabinete, gravidade zero. Uma odisseia no espaço. Sim. Já tem gente que me conta a história de vida, é uma comédia. Eu morro de rir. Você pastor, que não sei o que, aconteceu isso, aquilo outro, caraca. Já tem outros que é uma aventura, um aventureiro, parece um Indiana Jones. Pastor, essa semana quase morri 3 vezes, fugi de um arrastão, o Covid tentou me pegar, pegou o outro ali, e não sei o que, quase larguei da mulher. E aí eu fico, esse é que eu gosto, é o aventureiro.
Isso aqui é maneiro. Você está rindo, mas é sério. Agora, qual é o grande desafio de viver uma vida aventureira? Aqui, os que não são aventureiros, quem querem sempre achar um culpado. O culpado é ele, o culpado é ela. Vença a miopia e consiga enxergar que o seu casamento é ruim, porque você é ruim. Ninguém falou amém. Porque na verdade, ruim sou eu que estou falando isso com você. Tem coisa no seu casamento, minha senhora, que não muda, porque a senhora é carne de pescoço. Entendeu? A senhora é pior que goteira. Entendeu? Tem coisa que na sua casa é ruim, filho, porque você é um parasita. Sabe o que é parasita? É aquele que gruda nos outros para viver dos outros. Uns filhos enclausulados, pede para jogar o lixo fora. Parece que o lixo é atômico. Mãe, tô com fome, vai lá e arruma. Acabou a fome, acabou. Se mandar, vai lá e arruma a sua comida. Dá choque. O garfo. Você está rindo, mas é sério. Então descubra quando o problema está na senhora. A senhora é uma sogra chata, sabe? Chatonilda. A senhora é chata. A senhora quer concorrer com a nona. Entendeu? Porque esse menininho da senhora de 30 anos é seu bebê. Então... E ele fica agarradinho com cordão umbilical na véia. Você está entendendo? Enxerga o problema em você. Você que é uma nora manipuladora, que não quer que o seu marido envie recursos, seja emocionais, espirituais ou materiais, para a mãe dele. E saiba de uma coisa: homem que não cuida da mãe depois de velha, também não cuida da esposa. Quando seu cônjuge quiser cuidar de seus pais, agradeça a Deus, porque quem cuida de pais, cuida de cônjuge. Quem é você? Um cunhado que parece esmeril. Chega na casa dos outros para comer tudo. Encostou, come. Cadê o bolo que estava aqui? Fez 3 tabuleiros, sumiu. Quem é que tem? A traça, a família da traça. É que apareceu aqui. Poxa. Então enxergue. É uma pequena mudança. Isso aqui está parecendo até pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas mudanças que vão levar sua família e seu casamento para outro estágio. Posso ouvir um amém? Sexto, descubra, grave essa sigla. MPV. Repita comigo, MPV. Mínimo possível viável. Descubra isso. Mínimo possível viável. O que é isso, pastor? É aquilo que eu posso fazer pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo lazer, pela gastronomia, seja qual for a área, mínimo possível, viável. Tem gente que está esperando fazer algo para o seu casamento quando ganhar na loteria, quando arrumar um emprego extraordinário. Quando? Aprenda a descobrir o mínimo possível, viável. E aquilo que você conseguir fazer de forma pequenina, mas recorrente, a somatória dessas coisas pequenas farão grandes mudanças. Mínimo possível viável. Gostaria de levar minha mulher para onde? Veneza. Andar numa gôndola. Tu tem dinheiro, irmão, para andar de gôndola? Hã? Não. Então o que você faz? Mínimo possível viável. O que vai dar para fazer esse mês? Pegar um busão aqui, ir até a praia, dar um rolê com ela, sentar, um sorvetinho, chupa aqui, querido. Isso, agora um só para dividir para 2. Mínimo possível viável. Agora vamos tomar uma Coca-Cola. E o sanduíche? Trouxe na bolsa. O que é isso? Isso é mínimo possível viável. Faça o mínimo possível. Você quer levar seu filho para Disney? Pois é, querido. Vá para sua casa e seja você. Uau, Disney. Dá para pegar essa renca de gente e levar no cinema? Não dá. Mas dá para pegar um Netflix, botar a turma toda lá, 1 quilo de pipoca, 2 Coca-Cola.
Pastor, está caro, mas faz de 2 em 2 meses. É mínimo possível viável. Tem gente que não trabalha com o mínimo possível viável, esperando o extraordinário, ele nunca acontece. Vocês sabem que coisas pequenininhas feitas de forma recorrente é o que abrilhanta toda a história. Eu estou dando a vocês só pequenas doses de um curso que a gente montamos para oferecer às pessoas pequenas mudanças que irão levar a sua história para outra esfera, que o assunto é muito extenso. E sétimo, para mim terminar aqui, descubra prioridade, importância e supérfluo. Aprenda isso. O que é prioridade? O que é importante e o que é supérfluo? São pequenas mudanças muito expressivas. Primeiro, vamos imaginar que sua esposa te fez 2 pedidos ou 2 coisas que precisam ser realizadas. Descubra, dentro daquilo, primeiro, é supérfluo o que ela me pediu? É. Se é supérfluo, se eu não conseguir resolver, não vai fazer tanta diferença. Mas preste atenção. Quando o pedido for feito, descubra da pessoa se é supérfluo para ela, se é importante para ela e se é prioridade para ela e não para você. Eu já cheguei, por exemplo, para a minha equipe de trabalho e disse: hoje eu não vou poder ficar aqui. Eu queria que vocês fizessem isso, e amanhã eu estou de volta. Sabe o que acontecia? Naquele dia o serviço ou a tarefa que eu deixei era muito extensa. No dia seguinte, eles tinham feito o supérfluo, o importante, mas não tinha feito a priori, porque eu não disse. E quando eu não digo, eu dou para eles o direito de definir o que é supérfluo, importante ou prioridade. Eu não pude nem brigar. Depois de um tempo, eu descobri que quando minha esposa me pede algo, eu ofereço para ela os 3 níveis. Cláudio, você está indo a Caxias? Exemplo, estou. Você pode trazer para mim isso? É supérfluo? É importante ou é prioridade? Cláudio, é prioridade. Eu não posso trazer, porque eu não tenho tempo, eu vou com o tempo contado. De lá eu tenho que ir para outro lugar. Se é prioridade, eu vou mandar um portador resolver para você, mas eu não posso te dar garantia. Não, Cláudio, se não der para comprar hoje, tem que comprar amanhã. De amanhã não pode passar. O que ela me descreveu, que não é prioridade, mas é importante. Então, amanhã tem que aparecer. Ou ela me diz: Cláudio, deixa para lá, quando nós formos até lá, podemos comprar. O que ela me disse, no momento é supérfluo. O problema é que quando alguém pede alguma coisa para você, filho, para você, marido, para você, esposa, essa pessoa não define para você o grau de importância que tem para ela no momento. Se você não definiu, você deu margem para o outro descobrir, ou para o outro definir. E se ele fez o supérfluo e não fez a prioridade, a culpa não é dele, a culpa é sua. Você está entendendo? Se a pessoa não tem o hábito de dizer, tem o hábito de perguntar. Porque isso é uma pequena mudança, acabou. Eu não tenho mais problema desse tipo. Cláudio, você traz para mim, faz isso. Supérfluo, importante, prioridade. Prioridade, eu só vou dizer que trago se eu tiver condições de trazer. Porque eu posso chegar no local que ela me enviou e lá não ter. E se lá não tem, eu viro as costas e vou embora. Mas como é que eu vou virar as costas e ir embora para algo que é prioridade? Eu vou voltar para casa e vou ter problema. Muitos casais e muitas famílias, eu te dei 7 dicas. Eu tenho quase 50 de pequenas mudanças que podem mudar toda a nossa história familiar. Então,
Dê uma olhada nessas 7. Deixa eu só recapitular, tenho 2 minutinhos e oro. Vamos lá? Primeiro, mudança. Eu preciso descobrir se naquele dia a pessoa quer ser ou ter. Bom, eu também preciso descobrir como cuidar dos resíduos, se eles são orgânicos ou não. Ok, vamos lá. Eu preciso definir o problema, se ele está em mim, nela ou em terceiros. Depois, eu preciso vencer a miopia para enxergar que eu sou o causador do problema. Depois eu descubro e vou fazer o mínimo possível viável. E por último, eu vou descobrir o que é prioridade, o que é importante e o que é para o outro, não para mim. Te deram uma tarefa, te incumbiram, não defina. Pergunte: supérfluo, importante ou prioridade? Dependendo do que for, não se meta com isso. É assim que funciona. Isso pode levar o nosso casamento, isso pode levar a nossa família para uma nova esfera. Posso ouvir um amém? O tema da minha mensagem é crentes ou cristãos. Eu já falei isso diversas vezes, eu gosto muito de documentários, e um dos que são meus preferidos são aqueles voltados para os animais. Eu gosto muito de Discovery Channel, de Animal Planet e de tantos outros documentários. E esta semana me saltou o exemplo da borboleta e de seus estágios, começando pelo ovo até a lagarta, o que nós chamamos de casulo, que é a pupa, e a borboleta em si. E me parece que esse é um percurso, é um caminho daquele que um dia estava num ambiente tão pequenininho e depois rasteja por um tempo, e depois é guardado num ambiente cujo qual, quando ele sai, ele está pronto para voar. E eu comecei a fazer uma analogia disso com a nossa caminhada de fé. E aí me veio a pergunta: se todos aqueles que vêm para a igreja conseguem voar, se todas as lagartas que chegam aqui, nós conseguimos criar um ambiente propício para que ela consiga viver uma transformação. Ontem eu falei num evento secular, num summit lá em Curitiba, que o tema era transformatória, que a proposta era falar de um ambiente de transformação. Eu sempre falo para mim em primeiro lugar. E aí eu comecei a olhar para esse título: eu sou um crente ou eu sou um cristão? Como é que isso acontece? Quando acontece? Quando isso vai ser verificado? Então eu quero passar para vocês rapidinho aqui, para que você possa refletir. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de um ambiente de manipulação. Eu acho altamente sadio pessoas olharem para aquilo que está sendo dito, avaliarem, colocarem seus contrapontos e entenderem, muito mais do que apenas absorverem. Antes de absorver, entender aquilo que está sendo absorvido. Então a minha pergunta é: eu, Cláudio, sou crente ou sou cristão? Eu entendo o que é isso, como isso acontece. Eu fiz de uma forma muito simples, é só para você refletir. Esse culto é mais apertadinho, O segundo culto é mais flexível. Pastor César vai estar falando no segundo grupo, no segundo culto. Mas preste atenção: todo cristão, ele obrigatoriamente tem que ser crente. Não há um cristão que não seja crente. Mas é importante você entender que nem todo crente já conseguiu se tornar um cristão. Então, quando você vê um cristão, automaticamente ele obrigatoriamente tem que ser crente. E o que nós chamamos de crente, O que é um crente? Me parece que o crente tem a ver apenas com o acreditar.
Basta que você acredite, e isso já confere a você o título de crente. Mas quando é que eu migro de crente para cristão? Me parece que o cristão não tem apenas a ver com o crer, tem a ver com um se tornar parecido. Me parece que quando alguém se torna um cristão, e preste atenção do nome que está por detrás disso, né? O que é um cristão? É alguém, na verdade, que se parece com Cristo, que seus valores são parecidos com o de Jesus, que o seu comportamento é parecido com Jesus. Inevitavelmente sabemos que, se é esse o posicionamento, é impossível que o novo convertido, que uma pessoa que se converta numa noite e que levante sua mão, se torne um cristão. Se cristão é se parecer, é tornar-se parecido, é receber valores, princípios, comportamentos, as pessoas que chegam, elas conferem a si o título de crente. Aquele que agora começa a colocar a sua crença. Ou seja, nós podemos indicar que temos na igreja, e essa é uma pergunta, não é uma afirmação que eu coloquei aqui, fiz questão. Isso pode nos indicar que nós temos na igreja mais crente do que cristão, ou mais cristão do que crente? Não responda para mim, é só para você. Na igreja que frequenta, no projeto Recomeçar, das pessoas que você conhece, você lida mais com crentes que ainda estão buscando, né, o novo estágio de cristão, ou você já lida com bastante cristãos? Pense nisso, até porque se você olhar por esse prisma, você vai ter mais estabilidade para caminhar na sua comunidade de fé. Porque você vai entender que muitas pessoas se comportam de determinada forma, falam, fazem, agem de determinadas maneiras, simplesmente porque ainda estão no estágio de crente. Então eu pergunto a você, será que seria correto eu ler para vocês a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, verso 11, e pegar um texto como esse? Dá para colocar para mim? 1 Coríntios 13, 11. Vamos lá, me ajude aí. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Se não der, é só sinalizar que eu sigo, porque o nosso computador estava travando ali. Não? Isso. Não, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia ou discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Será que seria pertinente? Será que Paulo poderia estar querendo dizer: quando eu era crente, eu falava como crente, eu sentia como crente, eu agia como crente, mas logo que eu cheguei a ser cristão, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as coisas de crente, com o agir de crente, com o vocabulário. Eu mudei de estágio. Será que seria pertinente eu dizer isso? Pense sobre isso. Eu queria que você pregasse hoje comigo, que você meditasse. Será que seria isso quando eu era menino? Quando eu era infantil? Sabe? Quando eu ainda não tinha maturidade? Então o que eu fazia? Eu falava, agia, sentia como menino, me comportava. Mas logo que eu chego a ser homem, o comportamento de meninice, a infantilidade,
Ela dá lugar agora a uma nova postura. Alguém que para de rastejar e começa a voar, que vai para uma nova fase de sua vida. Me parece que dá para a gente fazer bem essa analogia. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu vi uma mensagem de pastor Silmar Coelho, e ele disse que estava fazendo uma obra na igreja dele, quando eles estavam carregando tijolos naquela correntinha, passa o tijolo, e ele disse que alguém gritou: acabou o tijolo. Só que tinha um tijolo na correntinha, e ele fazia parte de algum momento daquela corrente, e ele não se preparou para receber o último tijolo que vinha. E aí o indivíduo, quando fez o movimento, o tijolo bateu, né? E rasgou. Eu não lembro a parte do seu corpo, se foi a cabeça, eu não lembro. E aí então saiu aquele sangue, levaram ele para o poço, e ele chegou lá e necessitou dar ponto naquilo. Enquanto estão dando ponto nele, ele começou a falar de Jesus para aquela pessoa que estava atendendo ele. Ele lembrou de anos atrás, quando seu filho havia cortado o pé, e ele levou seu filho para um posto de saúde para dar ponto. E enquanto o médico dava ponto no filho dele, o filho dele gritava de dor. E ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele disse que enquanto o menino dele gritava para receber os pontos, ele pregava para as pessoas que estavam dando pontos nele. E ele disse: a diferença entre a situação do meu filho e a minha é que ele era uma criança e eu sou um homem. Quando nós nos tornamos maduros, as coisas de crianças têm que ficar para trás, a meninice, e chega a hora que o crente precisa se tornar um cristão. É uma boa fase a fase do crente, é verdade, mas é muito importante nós entendermos. Coloca para mim Tiago capítulo 2, verso 19, porque nós vamos ver que como crente nós temos um colega bem legal. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem. Então, demônio também é crente. Dava até para fazer parte de nossa congregação. O difícil vai ser transformar essa fera num cristão. Então eu preciso que você entenda isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Você crê, você é crente. Isso é o que o início do versículo, olha, tu crês, é uma coisa bem individual. Você crê que há um só Deus? Nossa, isso é extraordinário. Você faz bem, mas eu preciso te dar uma notícia. Isso também, o diabo, o demônio, também é. Ou seja, esse título, ele também recebe. Até porque ele não tem dúvida nenhuma. E se tem alguém que não tem motivo nenhum para não crer, esse alguém é ele, que já está no contexto espiritual. Então me parece que a grande essência da igreja é tornar essa proposta viável, é fazer com que as pessoas que entram pelas portas, é fazer com que as pessoas que acessam esse ambiente consigam primeiro se tornarem crentes, porque aqui entra ateus, e entra pessoas que não são ou não se intitulam ateus, mas que não têm envolvimento nenhum com Deus. Você sabe que por muitas vezes, eu confesso a você, eu dizia que era cristão, mas nunca fui. Mas se alguém perguntasse numa ficha alguma coisa, você é crente, isso é o quê? Sou católico, não praticante. Eu não sei como é que alguém pode ser alguma coisa que não pratica. Eu sou um honesto não praticante. Eu sou... É um negócio, mas beleza, não é isso, tá bom? Então, eu queria que você entendesse. Ser crente é muito legal, não quero desqualificar não, mas é só uma parte desse processo. Mas pastor, dá para todo mundo ser crente?
Como é que é isso? Para quem é esse negócio? É tão difícil. Para quem é esta proposta? Vamos lá. Porque senão você começa a achar que o bandido já foi designado a ir para o inferno, que o outro já está lá. Como é que funciona? Você está entendendo? Então primeiro eu preciso dar essa informação. Para quem é a proposta de se tornar cristão? Para quem? Para quem que ela foi dada? É só para mim? É só para você? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 22, ele nos dá um panorama bem legal. Coloca para a gente aí Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que nele crê, porque não há de fé, não há diferença. Verso 23, coloca para mim. Põe o 23, só para... Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Volta no 22. Isso, olha só. Para que todos, e sobre todos os que creem, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para quem é a proposta? É para todos. Se o cara mora aqui, se mora no Nepal, se o camarada é crente ou não é crente, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é culto, se ele é indouto, se ele é pobre, se ele é rico, a proposta é universal, é para todo mundo. Mas pastor, todo mundo vai entrar no seu... Não, a Bíblia diz que muitas pessoas, e eu vou terminar minha mensagem de hoje mostrando a você o controle de qualidade na hora de entrar. Ele existe. Não passa nada não, eu vou mostrar a você, mas é importante você saber que é para todos. Mas pastor, se alguém, Deus já sabe que alguém vai para o inferno, sabe, e essa pessoa pode até ir, mas ela vai sabendo de que o Deus que a criou, deu até o último dia de vida dela, todas as oportunidades dela entrar no céu. Isso é importante. Mas ela não quis. Beleza, mas todas as oportunidades ela teve. Então eu preciso te mostrar alguns versículos. Coloca aí, João capítulo 1, verso 12. Todos, faço questão de mostrar que é para todo mundo. João capítulo 1, verso 12. Isso, mas todos quantos o receberam, quantos? Quantos? Então todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de... aos que creem no seu... Isso. Mas bota o verso seguinte: os quais não nasceram nem da vontade nem da vontade do homem, mas presta atenção no 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os crentes. Esse versículo está falando os que creem. E a qualidade de crer, certo? Ou do crente é aquele que crê. Ao que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas o texto não terminou. O 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue. Agora não está falando mais de crer, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto está falando de cristão. É importante. Todos quantos o receberam, e passaram pelo estágio de crer, e depois de crerem, assumiram uma postura de entenderem que não nasceram mais do sangue, da carne, que a vontade não é mais dele, não é mais do homem, e sim de Deus. Esse indivíduo agora pode ser chamado de Cristo. Então, é assim que funciona. Deixa eu te dar outro texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra, ou eu coloquei errado, ou 1 Timóteo, eu falei Coríntios, né?
1 Timóteo 2,4. Troca para mim, por favor. É só trocar Coríntios por Timóteo. Tem aquela brincadeira do cara que estava pregando e ele estava nervoso. Aí trocou Zaqueu por Isaac. Isaac subiu na árvore. Isaac estava em Jericó. E durante ele lembrou que não era Isaac. E aí ele, para consertar, disse: desce da Isaac, que esse é lugar de Zaqueu. Então vamos lá, tirou Coríntios, botou Timóteo. Que quer que todos, Deus, tá bom? Antes de lá, é porque eu estou pegando o texto que não dá para mostrar tudo. Deus que quer que quantas pessoas? Que quantos? Todos os homens se e venham ao conhecimento da. Então a salvação é para todos, certo? Todos. Põe o verso 5. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Posso ouvir um amém? Amém. Então agora eu peguei aqui 7 características de crente, que eu achei bem legal, e queria que você pensasse comigo. Vai ficar gravado isso depois, então você pode pegar. Primeira característica de um crente: frequentar uma igreja, ou uma reunião da sua comunidade de fé, numa visão mais ampla. Certo? O cara é muçulmano, frequenta uma sinagoga. Ele é judeu, uma mesquita. Ou melhor, o contrário. Tá certo? Ele é espírita, frequenta lá um centro. Ele é maçom, frequenta uma loja. Ainda que não seja uma religião. Mas só para você entender que crente é aquele que ele tem que frequentar, mesmo que esporadicamente, um ambiente. E aqui eu quero falar dos que vêm à igreja, porque eu sou pastor dessa patota, dessa turminha, dessa quadrilha. E você está entendendo? Então, presta atenção. Característica de um crente: vir para a igreja. E é umas 2 ou 3 vezes na semana, e já tem gente que não está afim de vir. Cristo em casa. Ou inferno lá, sei lá. Tá certo? Mas característica de um crente: ele costuma ir à igreja, sim ou não? Primeira característica, isso. Segunda característica de um crente: ele busca conhecer os fundamentos da fé. Ele vai ler o livro, a literatura, certo? Que vai basear, e aqui para nós, a Bíblia. Então é legal, a maioria dos crentes tem Bíblia. Quem aqui é crente e não tem Bíblia, levanta a mão. Todo mundo tem, tá vendo? E até quem não tem, mentiu. Mas beleza, vamos ficar quieto, estou brincando. Mas só para você entender a característica de um crente, certo? O crente, ele vai para a igreja, aí veio com a Bíblia na mão. Hoje, no mundo moderno, o celular, que beleza. Terceira, o crente busca uma atividade, ou alguma atividade, que faça com que ele contribua com a comunidade que ele frequenta. O crente, ele gosta de estar envolvido. Ele pode ser um obreiro, pode ser um professor, pode ser um pastor, certo? Ele contribui, trabalhando. Ele pode trabalhar no ministério infantil, na recepção, no estacionamento. Ele pode ser um financiador, e normalmente com seus dízimos e suas ofertas. Ele busca alguma atividade. Isso é crente, olha que coisa maneira. Outra característica que eu aprendi também dos crentes: ele conhece, canta e ouve canções. Sim. Esses dias eu fui num lugar, não vou falar. E o cara estava cantando Poderoso Deus. Falei, nossa, que legal. Imaginei o quê? O cara é crente. Só que a gente confunde crente com cristão. Crente ele era. Só que quando eu vi ele resolver um problema, ele cantava um hino e tinha uma Bíblia, e me chamou de irmão. Quase que ele me enganou. Eu achei, ele não queria nem me enganar não, é que eu achei que ele era cristão. Mas quando ele fez o que fez, eu me perguntei: ele é crente? Sim ou não? Sim, ele só não conseguiu ainda ser cristão. Então, cristão conhece, canta, ouve. Quinto, né? O crente, ele admira e fala muito bem dos cristãos. Ele cita o apóstolo, porque o apóstolo Paulo
Porque o apóstolo Pedro gosta, a gente gosta, o crente gosta do cristão, certo? Admira o cristão. Então, cheguei aí até os 5. Mas tem duas coisas que eu notei no crente. E quando eu falar de cristão, você vai notar que eu também vou falar das 5 qualidades. Porque lembra que eu disse que todo cristão é crente, mas que nem todo crente é? Então, boa parte daquilo que o crente é, o cristão também tem que ser. Mas as duas últimas me fez refletir. O crente tem muitas dificuldades com o livre-arbítrio e com escolhas. O crente ainda enfrenta muitos problemas com suas escolhas, com aquilo que Deus lhe deu de livre-arbítrio. Ele tem sérios problemas com isso. Isso, faz com que ele se torne diferente da proposta do Evangelho, que é se parecer com Jesus. Esse foi um problema sério do apóstolo Pedro. Ele está tentando não parecer com Jesus, porque o ambiente está muito perigoso. Jesus acaba de ser preso. Seus amigos correligionários se dispersaram. Pedro permanece por perto, tentando ficar por perto, e agora por perto ele é identificado como cristão. E ele começa a ser questionado. E ao contrário de muitos de nós que buscamos parecer com ele, Pedro está tentando se salvar dizendo que não parece. Não, mas você estava com ele. Pedro falou, eu não sei quem é. Não, mas você era da patota dele. Não sou. Não, mas você parece com ele, cara. De tanto caminhar com ele, você ficou como ele. Sua maneira de falar é como a dele. Por quê? Porque o crente, ele pode não se parecer com Jesus, e se ele disser que não é, talvez ninguém note. Mas quando um cristão tentar dizer que não é cristão, ele vai ter sérios problemas. Porque é nítido, todas as pessoas vão reconhecer, porque ele se parece com Cristo, seus valores são de Cristo. Mesmo que ele não diga, calado, ele será identificado. Você já teve em ambiente assim, onde você não disse nada, alguém olhou para você e disse, você é crente? Na verdade ele não te identificou porque você é crente, ele usou o termo errado. Ele notou que você era isso, porque ele viu em você coisas que os olhos muitas vezes não vê, mas você sente que chegou alguém que trouxe consigo alguém que é o Todo-Poderoso. É assim que funciona. 7, qual é o problema do crente? Ele ressalta muitas vezes suas fraquezas e limitações. O crente está sempre dizendo que por algum motivo, circunstância, ele não consegue obedecer. Porque é muito difícil, porque está todo mundo fazendo, porque isso não é nem tão pecado assim, porque nós somos falhos, porque nós somos humanos. Então o crente, ele está sempre justificando, ele está sempre ressaltando esse ambiente de fraquezas e de limitações. Não olha para mim, olha para Jesus. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim, eu vou tomar essa responsabilidade. É isso. Deixa eu te mostrar as características do cristão. Primeiro, a primeira característica de um cristão é que ele vai fazer as mesmas 5 coisas que eu disse que o crente também faz. Vamos lá, para você relembrar. Ele vai frequentar a igreja, ele vai buscar conhecer mais os fundamentos da fé, ele busca atividades que contribuam com a comunidade, ele conhece e canta as canções dessa comunidade, ele admira e fala muito dos cristãos. Porém, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada eu seria, isso de nada me adiantaria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens, distribuísse entre os pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para morrer. Opa, peraí, então quer dizer que você pode vir aqui do meu lado e eu falar assim, olha, pode me matar,
E você diz: pode me matar também. Isso pode ser diferente? Claro. Os dois fizeram a mesma coisa aqui, tanto o crente como o cristão. A diferença é que quando o indivíduo chega a ser cristão, tudo o que ele faz é por causa do amor. A motivação é o que muda. Ele recebe por amar a Cristo, e ele recebe por amar aquilo que Cristo ama. Porque amar a Cristo é fácil, o difícil é amar aquilo que Ele ama. Quando o indivíduo chega a ser cristão, ele oferta como crente, mas a motivação dele é diferente da do crente. Ele faz como crente, mas a motivação é diferente do crente. E quem é que avalia isso, pastor? O controle de qualidade, que eu já vou fechar. Então, quando nós olhamos para o cristão, quando chega na sexta, a quinta é: ele admira e fala muito bem dos cristãos. O cristão, ele diminuiu seus erros e se tornou mais assertivo, e por isso ele ama o livre-arbítrio. Ao contrário do crente, os furdunços, os problemas, as confusões, as intrigas, que você vai ver um cristão dentro, porque você vai ver cristão, mas é de muito menor impacto na vida dele, na vida da família dele, na vida da comunidade que ele enfrenta, e principalmente, certo? No respaldo do Senhor, do reino de Deus. O prejuízo que o cristão dá de prejuízo, ou dá para o reino de Deus, é muito menor do que um crente. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque ele diminuiu seus erros, enquanto o crente diz que tem muitas dificuldades, que esse negócio de livre-arbítrio é complicado, porque as tentações, porque ele é fraco, porque ele é limitado. Não, o cristão, ele já fez essa leitura. Isso é quando ele era menino. Agora que ele se tornou maduro, ele consegue, ele criou uma gestão melhor para isso. E 7, para o cristão, ele reconhece a sua fraqueza, mas ele descobriu quem é o seu Deus. O cristão não fala de fraqueza, ele sente fraqueza, mas ele não fala, porque ele sabe quem é o Deus que o sustenta, que a vara e o cajado do Senhor é o que o mantém de pé. É assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas eu não serei. E o crente foi um desses que caíram. Agora, pastor, como é que a gente sabe disso? O senhor afasta os crentes quando o crente não quer cristão. Tem gente que está na igreja há 50 anos e não virou cristão. Não se mete com isso, tá bom? Porque talvez por se meter nisso você não entra. Quem era você? Ah, mas eu não era igual a ele, mas você fazia a divulgação. Então você vai para a área dos repórteres no inferno. Então você precisa entender uma coisa: vai ter um negócio de um controle de qualidade, e eu vou te mostrar agora alguns versículos rapidinho para me terminar. O primeiro é Mateus capítulo 3, verso 47. Você vai ver que não vai passar nada, mano. Ou vira cristão ou vai para o inferno. Deixa eu ver quantos versículos eu vou ler. Do 47 ao 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade, porque a salvação é para todos. Porque a todos quanto? Porque todos, então é para todos. A rede que representa o reino de Deus, que foi lançada no mundo, o evangelho, ele apanha toda a qualidade de peixe. Por isso que o peixinho é o símbolo do cristão. Vamos lá, não precisa nem desenhar. Estando cheia, a rede está cheia, igual a igreja hoje. Puxa para a praia, não sou eu, é o anjo que puxa. E o anjo senta, apanha os recipientes que vai levar nós para o cesto, ou para o céu, e aí coloca nos cestos bons, e
e os ruins lança fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus entre os... Bota o último aí. E lançá-lo-ão na fornalha, fogo ali, haverá pranto, ranger de dentes. Se não tiver dente, vai ranger gengiva, mas a boca vai ficar quente, mano. Não vai passar em nada, porque é anjo. Não tem pastor tomando conta de você, porque eu sei quem você é aqui, sei quem você é lá no seu trabalho. Aqui é crente, lá é maior piriguete. É assim de gente, pelo amor, que bate em mim, bate em... O senhor não vê? Eu sou o olho que tudo vê. Como pastor, meu olho está lá na sua casa, tudo quanto é canto. Sai fora. Poxa, estou quase indo para o inferno por causa de algumas pessoas. Poxa, Mateus 13:30. Bota aí. Mateus 13 ainda aí, é só ir para o 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi ao ceifeiro, isso aí é o Senhor falando lá, tá ok? Colhei primeiro o joio e atai os molhos para mas o trigo ajuntai no meu. Isso. Quem é que vai colher? Pastor? Pastor vai ser colhido. Vai colher como? Tem uns anjos na igreja que vem aqui querendo colher. Tira fulano, bota ciclano, faz isso. Eu falei, isso deve ser anjo. Os anjos colhem. Eu já vi joio querendo colher joio. Sangue de Jesus tem poder. Não ri não, Zia. Não ri não. Que eu posso estar usando você como exemplo. Meu irmão, eu posso brincar assim, ok? Vamos lá. Mateus 7,14. Bota aí. Se você vem aqui na igreja que eu pastoreio para achar que eu vou ser engraçadinho, se lascou. Aqui eu sou pastor. Porque estreita é e apertado que leva e poucos de que presta atenção. Não cabe muita coisa no reino de Deus. Não precisa ter muita coisa. Precisa ter obediência. Jesus disse, minha mãe, minha família, meus irmãos são aqueles que obedecem, porque é a obediência que nos torna parecido. Isso faz com que nós, para passarmos nessa porta, para entrarmos nesse caminho, precisamos estar ajustados. Amém? 7:21. E eu termino aqui. Bota o 21. Esse computador não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. É o computador. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do verso 22. Muitos me dirão naquele dia, dirão para quem? Para mim? Não, para o Senhor, lá na prestação de contas, no controle de qualidade. Pensa, você chegando, Senhor, Senhor, não profetizei no seu nome, no seu nome não expulsei demônio, no seu nome não fizer muitas maravilhas. 23. Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Quem és tu, Coriolá? Você que pratica, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí, irmão, vou falar uma coisa para você, nós estamos tudo nesse barco, ou vira cristão, ou vai cheio de fé para o inferno, ou muda de postura, e não dá para eu controlar todo mundo não, e nem quero, porque eu já estou controlando a mim mesmo. Às vezes eu tenho que falar, Cláudio, você acha que você vai, Cláudio, que esses pensamentos são sem vergonha? Eu falei, eu vou, me arrependo, mas não muda, infeliz. Você está rindo de mim? Nossa, toca uma música aí para suavizar, irmão, é que o negócio tá feio, me ajuda aí, né? Toca aí, caia por terra agora. Vamos sair daqui, gente, é todo mundo lutando, todo mundo, é um desafio para todos nós. Não é fácil para ninguém não, mas é possível. Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer também. É esse negócio.
As pessoas vão olhar e vão dizer assim: rapaz, você parece com Jesus. Quando você chega, eu sinto a presença dele. E pare de julgar as pessoas. Deixa isso para os anjos. Eles têm cesto, tem rede, tem foice, e você só tem língua. Fique de pé agora, pode ficar. Ah, pastor, eu queria caminhar com vocês, eu queria conhecer vocês mais de perto. Atrás daquela câmera ali, ó, tem uma sala para receber você. Nós temos pessoas que vão orar por você lá, se você quer caminhar conosco, ok? Se você quer fazer parte aqui, depois no momento oportuno nós vamos apresentar você aqui. Mas feche seus olhos e, por favor, você sorriu, se divertiu, mas não me esqueça que tem gente que amaria estar num culto como esse. E hoje nós vamos usar o Nepal como exemplo. E nós podemos suavizar um pouco isso. Feche seus olhos. Pai, primeiro queremos te agradecer, ó Deus, porque às vezes reclamamos da vida, porque não temos uma visão mais ampla e nítida do que outras pessoas têm sofrido. Pedimos a tua bênção sobre este projeto, sobre aquele lugar. Que a nossa oferta, ó Deus, chegue àquele lugar como um aroma suave, para suavizar a vida, ainda que de poucas pessoas, mas eu sei que isso será contabilizado no reino. Toma-nos, ó Deus, e que consigamos fazer essa transição bem sucedida de crentes para cristãos, que consigamos assumir um compromisso de evitarmos as desculpas e de sermos mais assertivos, e que as pessoas possam olhar para nós, e mesmo que venhamos tentar convencê-las de que não somos cristãos, isso será impossível, porque será nítido o nosso comportamento. Leva-nos aos nossos lares, ou teu povo aos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que essa seja uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam